Nessa feira. E gostaria de agradecer o Dr. André Fernandes, o Mosca e toda a organização, por ter me convidado em participar hoje como palestrante. Muito me honra, muito obrigado. E o objetivo aqui, pessoal, é mostrar um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo dos anos, como produtor, como engenheiro agrônomo, e o desafio que foi a gente sair das matas de Minas para vir para o Cerrado Mineiro, montar um projeto de café irrigado no Cerrado. E o tema da palestra proposto foi irrigação do cafeeiro, a importância dos dados básicos para o sucesso de um projeto. Vamos lá. Pessoal, pilares básicos, para o sucesso da cafeicultura irrigada. Projeto bem dimensionado. Primeiro e mais importante, o projeto agronômico bem feito. Eu conheço projetos lindos de irrigação que não funcionam. Projeto agronômico ruim. Não teve projeto agronômico. O que é projeto agronômico? Você conhecer bem o clima da região, conhecer bem a cultura, arábica, conilon, conhecer bem o solo, certo? Isso é o projeto agronômico. Bulbo, teste de bulbo, enfim, lâmina, irrigação. Depois você vai fazer o projeto hidráulico, certo? Então, projeto agronômico bem feito é o principal pilar. Equipamentos de boa qualidade, montagem bem executada, plano de manejo de irrigação, manutenção preventiva, capacitação e assistência técnica. Então, pessoal, se qualquer um desses itens não for bem feito, a eficiência da irrigação diminui e os resultados esperados podem não ser atingidos, certo? Então, é importantíssimo obedecer esses pilares. Aqui é um pouco do nosso projeto, em cima dele que eu vou falar os dados básicos de um projeto de sucesso. Em 2017, a gente começou na região de Presidente Olegário, ali em setembro de 2017, a gente montou uma barraquinha, vamos começar, não tinha nada, não tinha água, não tinha posto, nada. Hoje está assim, indo para a quinta safra, uma fazenda já funcionando e rodando. Depois a gente vai ver as produtividades. Então o local é Presidente Olegário, alguém conhece lá a região muito boa, produtiva. Tive o prazer de receber Rogério Quiabai, Moisés Couvre, fazendo a visita lá. A gente andou. O que você achou, Rogério? Tá funcionando, né? Então essa região, um pouco da característica da região do Cerrado, não vou entrar em detalhes, mas é uma região muito promissora para café. Tem os desafios. O maior desafio que a gente tem hoje é praga, né? Bicho mineiro, cochonilha, enfim. Então é uma região, mas é uma região muito promissora, né? Qualidade indiscutível, né? Combinação de clima, solo, relevo, altitude. Essa aqui, por exemplo, é uma lavoura de primeira safra, Catuai 144, 90 sacas por hectare. Caracterização do solo faz parte também, né? Você tem que conhecer bem o seu solo, saber com o que você está lidando, né? Então, lá do solo vermelho, enfim, esse é o solo que a gente tem lá. Caracterização climática, isso aqui, tudo que eu estou falando, faz parte do projeto agronômico, certo? Então, você tem que conhecer muito bem o clima que você está lidando. Então, hoje é muito fácil, né? Você tem estações automáticas, está tudo na palma da mão, o que choveu, qual a temperatura média, qual é evapo, enfim. Hoje é isso daí. Pessoal, todo mundo lembra, ano passado, 2 ondas de calor, uma em setembro e outra em novembro. A de setembro eu estava aqui no Cerrado, a de novembro eu estava nas matas. Então eu tive a oportunidade de fazer essa avaliação. Como que o café é resiliente? Olha só. Isso daqui é um equipamento que faz média temperatura por infravermelho, certo?
Então, olha aqui. Isso daqui, essa porção, o equipamento está medindo a temperatura máxima e mínima dentro dessa porção delimitada na planta. E a temperatura média. Então a temperatura média lá nesse dia, às 3 da tarde, 37,4 graus na planta. Aqui já não tem fotossíntese. Tem água no solo, mas parou. A planta fechou os estômagos, certo? Olha a temperatura da folha, às 3 da tarde, média da folha, 47 graus, certo? Olha a temperatura do bulbo molhado, aonde tem água ali, ó, 25, fora do bulbo, mas na sombra, 32 graus. Temperatura do solo, 73 graus. Então é violento. Aqui a característica climática da região, quando foi feito, e foi muito bem feito o zoneamento para café, é considerado regiões inaptas, né? Temperaturas abaixo de 18 e acima de 23. Então, a temperatura média, isso aqui são dados de 6 anos que a gente tem lá da fazenda, certo? 1.400 milímetros, déficit hídrico 569. Então, esse gráfico a gente consegue visualizar melhor como que é o clima lá. Regiões inaptas acima de 200 milímetros de déficit, o déficit 569. Então, você pega aqui, ó, período de florada, chumbinho, não tem água, seco, calor, então sem irrigação não vai. Por isso, você tem que fazer um projeto agronômico bem feito. Conheça bem a sua região, com o clima que você está lidando, com o tipo de solo, certo? Até agora eu só falei de projeto agronômico. E aqui, pessoal, um dado bem interessante, quantificação de água, né? Quanto você gasta para irrigar o café? É um trabalho que a gente fez na fazenda. Eu peguei as últimas 4 safras, o que choveu nos anos, o que evapotranspirou, evapotranspiração da cultura e a irrigação realizada baseada em sensores de solo, certo? Então, qual o complemento médio que eu fiz nas últimas 4 safras? 350 milímetros de irrigação. Choveu, em média 1.400, evapotranspirou, de referência 1.400, localizada 870, mas o que eu irriguei é isso, é o que o solo pediu, certo? Que a planta estava pedindo. Então, baseado nesses dados, a gente sugeriu, André, até a gente trocou essa informação, bate bem com os dados que você tem, né? Lâminas de irrigação sugerida, gotejamento, região do Cerrado. Não podemos generalizar, temos que fazer mais estudos. Então, lâmina sugerida, média 2,4 milímetros, certo? Aí eu fui mais a fundo. Quanto de água eu preciso para produzir uma saca de café, né? Quanto que eu preciso? Então, eu peguei o volume de água que eu gastei com irrigação, quantifiquei e a princípio eu assustei um pouco. Cheguei no número de 107 litros por dia para uma saca de café. Mas eu vou explicar o que significa esses 107 litros por dia que eu preciso para produzir uma saca. Eu vou explicar. Aqui só para a gente ver, as barras azuis são as chuvas, volume irrigado e precipitação. A linha verde são as irrigações que eu faço, que eu fiz na média em cada mês. Então, janeiro e fevereiro, choveu bem, diminui o volume, diminui a chuva, aumenta a irrigação. Período de safra, continua irrigando, irrigação é o ano todo, tá, pessoal? Porque café no Cerrado, na Bahia, é estressado o ano todo. Irrigação o ano todo, tá? Quem tira a água ali, faz o déficit acentuado, vai ter perda de produtividade, isso é fato. Você mata a planta. Então a gente continua irrigando, mesmo no período de colheita, lâminas menores, baseada em sensores, baseada no conhecimento que a gente tem. Por quê? A planta tem que continuar translocando, subindo bolo, subindo cálcio. Ela tem que continuar bebendo água e nutrientes. Por quê? Quando chegar a florada, agosto, setembro, a irrigação liga para valer, certo? Já tem bolo, já tem cálcio, vem uma florada, pegamento,
vai lá em cima. Quem faz estresse acentuado, a planta não está circulando, não tem nada, vem aflorada, cadê o bócio? Cadê o cálcio? Roseta Banguela. Então, pessoal, o que significa aqueles 107 litros por dia para uma saca? Esse volume, pessoal, é proveniente, né, de água da irrigação. Ele é fundamental para quê? Os processos fisiológicos da planta. Não é que ela está gastando 107 litros, ela está utilizando aquela água para ela crescer, desenvolver e produzir. Só que, para não ter alarmismos e equívocos, é importante salientar que 97% de toda essa água utilizada volta para o sistema hidrológico. De que forma? Transpiração, evaporação, infiltração. Então, o cafeeiro só utilizou essa água para crescer, desenvolver e produzir. O restante ela devolve para o sistema, tá certo? Então, eu fiz uma continha nesse estudo meu, que a demanda hídrica calculada anual foi de 870 milímetros, dos quais 350 são fornecidos pela irrigação. 40% do consumo hídrico foi por irrigação. Se a gente pegar um exemplo, uma saca de café tem 60 quilos, com 12% de umidade, resulta em um conteúdo de 7,2 litros de água, né, em cada saca de café. Então, desse total, 40% é da água de irrigação, certo? Então, ou seja, só 2,8 litros que é exportado do sistema. Então, eu utilizei 107 litros para produzir, o restante retornou para o ciclo hidrológico, exportou só 2,9 litros de água. Estamos entendidos? Outra coisa importante que faz parte do projeto agronômico é quanto de água que o meu solo armazena. Então, tem que conhecer muito bem meu solo, né? Aqui, figura clássica, né? Capacidade de campo, solo saturado, ponto de murcha. A gente tem que entender isso aqui muito bem, para a gente começar a falar de manejo, que vai ser falado aí pelo professor Eusímio e Zé Alves. Isso daqui, pessoal, é uma curva de retenção, né? Aqui eu destaco dois solos, certo? Solo argiloso, olha a caixa que o solo argiloso armazena, né? Quantidade de macroporos, e um solo arenoso, olha a caixa pequenininha. Então você tem que conhecer seu solo também. Até agora eu não falei de projeto hidráulico, só agronômico. Então, olha a importância de você ter uma curva de retenção, para depois você começar a falar de projeto hidráulico, certo? Então, em cima disso, né, de uma curva de retenção, você já começa a pensar em gotejamento, espaçamento, vazão. Eu vou mostrar aqui. Aqui é só um laudo de curva de retenção, para quem não conhece, um laudo, né? Vem dessa forma, esse laboratório. E aqui é interessante, porque quando você faz análise de curva de retenção, isso aqui é realidade, tá? É o último projeto nosso que a gente fez lá, 80 hectares. Eu fiz análise de curva de retenção em vários pontos. Então eu interpolei um mapa. Isso aqui é um mapa da CAD, do solo. Então ele me orienta aonde que eu vou instalar os sensores de irrigação. Olha a diversidade, né? Aqui está a escala, ó. Onde está mais vermelho, a capacidade de armazenamento desse solo é 1 milímetro por centímetro. Onde está mais azul, 1,2 milímetros. Isso já me fala assim, divisão de setores. Vou fazer a divisão de setores dessa forma, porque o meu manejo ali vai ser diferente daqui, que vai ser diferente de lá. Tá certo? Isso aqui é bem legal. Pensando assim, divisão de setores, pensando em manejo, pensando lá na frente. E aqui, pessoal, muito importante, teste de bulbo, tá? Teste de bulbo. Para você ter isso daqui, ó, faixa molhada, né? Ali é a figura clássica, né? Solos argilosos. Ele tem um formato mais profundamente, abre mais, médio e arenoso. Então aqui, usando novamente os dados da curva de retenção, a gente consegue com esse sistema aqui simular bulbo.
E o interessante, a gente estava até conversando ontem, né, Zé Alves, Rogerinho, sobre como fazer teste de bulbo. É muito, como diz a turma lá do presidente legal, é muito custoso, é difícil, trabalhoso, né? E fazendo essa análise, eu observei o seguinte: quando a gente faz o teste de bulbo com solo seco, esturricado, o bulbo é menor e aprofunda menos. Então você subestima o seu bulbo. Quais as consequências disso? Gotejadores mais próximos, mais vazão. Quando você faz o teste de bulbo conhecendo a umidade do solo do dia do teste, os bulbos são maiores, abre mais e aprofunda mais. Isso é lógico. Solo seco, macroporos vazios, microporos, maioria dos microporos vazios, vai gastar mais água para preencher, então a água vai andar menos. O solo com umidade conhecida, por exemplo, eu fiz uma simulação com solo, isso aqui é o sistema, a gente simulando. Olha só, gotejador 1.6, 1 hora. Isso aqui com solo no ponto de murcha permanente. 1.6, 2 horas, até 6 horas. Olha como, né? O bulbo vai abrindo à medida que o tempo vai passando. Aí, teste de bulbo com solo em 60 kPa. Olha a diferença. Ponto de murcha. Ó. Viu aí? Então, fazer teste de bulbo sem conhecer a umidade inicial do solo, a gente pode estar fazendo alguma coisa errada. Tá? Assim, aqui acho que vale a pena estudar mais isso, né, André? Aprofundar um pouco mais. É uma informação bem interessante, eu achei, de colocar, porque isso aqui para definir vazão de gotejador e espaçamento. E quando eu fiz o teste de bulbo com solo seco, um bulbo menor. Depois, o mesmo solo, o mesmo gotejador, um bulbo maior. Aí foi, opa. Então a umidade inicial do solo para teste de bulbo é importantíssima. Novamente a diferença, ó, observe. Então, em termos gerais, gotejadores de baixa vazão darão áreas úmidas mais largas. Gotejadores de alta vazão darão áreas úmidas mais estreitas e mais profundas. Isso em função do tipo de solo, taxa de aplicação, etc. Agora vamos começar a falar de projeto hidráulico, né? Até agora eu tinha falado sobre projeto agronômico. Então, pessoal, projeto hidráulico tem que ser projeto bem feito, coisa bem calculada, bem feita, para você ter isso daqui, certo? E qual é o elemento básico para um projeto bem feito? Levantamento, planeamento bem feito, tá? Isso aqui a gente faz, tá? Não condeno quem usa o Google Earth, a superfície, para fazer projeto, mas te joga no mato, tá? É uma ferramenta para você usar assim. Eu quero fazer um pré-projeto, um orçamento, para ter ideia. Mas, cara, não realiza seu projeto em cima de Google, tá? Faça um levantamento bem feito, tá? Usa ponto de controle, enfim. Então, esse aqui é o insumo básico para um projeto bem feito. Você pode ter o melhor software do mundo. Se você pegar dados ruins, vai sair dados ruins. Não adianta. Irrigação, a gente precisa de água, né? Então, vamos atrás de água. Então, poço artesiano, enfim. A gente já quantificou a água, sei o que eu preciso. Já fiz o meu projeto, tá certo? Vamos furar poço, vamos fazer barragem, né? Vamos guardar água. E é isso, tá? Esse aqui é o último projeto nosso. E se não, enfim, a nossa barragem saiu e ficou pronta, certo? Então, estruturas, né? Projeto de piscinões. Aqui, o projetista sou eu mesmo. Aí depois a gente marca, né, no campo, já fica mastigado com o operador. O cara, no dia que viu isso aqui, falou: você já fez o piscinão? Eu falei: pode cavar aí, moço. Tá? Já tá pronto. Certo? Olha só, antes e depois. Beleza?
E aqui a escavação do piscinão, um piscinão de 50 milhões de litros, 12 de profundidade. Aqui o engenheiro responsável pela obra, né, estava cansado, meio sério, conferindo. E aqui, pessoal, uma sugestão para dimensionamento de piscinões. Sugestão, tá? Então você tem uma área irrigada de 94 hectares, uma lâmina que você definiu que vai ser 2,4 milímetros, um volume diário de 2.256 metros cúbicos. Você tem um volume de entrada de 84. Então você pega o volume diário, multiplica 1.600.000, coloca a diferença do saldo, 576, quero armazenar por 60 dias. Então o meu piscinão, 34 milhões de litros, mais 10% de folga, 40 milhões de litros. Sugestão, tá? Outra sugestão importante, é recomendável sempre ter de reserva, reserva de motobombas, né? Tanto do curso artesiano e do sistema de irrigação. Eu passava apertando passada, né? Estava chegando setembro, um poço de 50 metros cúbicos, a bomba caiu. Passei aperto, mas deu tempo. Então, eu tenho tubulação de reserva, tenho bomba reserva. Tá? Montagem, né? Bem executada. Estruturas, vala, abertura de vala. Montagem tem que ser acompanhada, né? Bem feita, bem montada. Estruturas de fértil, certo? Filtro, sistema de injeção. E aqui outra coisa bem bacana, avaliação do sistema, tá? Então aqui a gente fez avaliação de sistema superficial e enterrado. Vou mostrar aqui bem rápido. Essa aqui a lavoura estava indo para a quarta safra, a gente colheu agora. Eu gosto de avaliar de 2 em 2 anos, fazer essa avaliação como que está, certo? Isso aqui são os dados, né? Resultados, a gente pegou o gotejador, né? Medido em pontos aleatórios. A gente vai no campo com o celularzinho hoje, que o celular substitui o GPS de mão, acha o ponto, é aqui que eu vou avaliar. Então, é sorteado, né? Vai no campo, vai no ponto, gera mapas de vazões, gera mapas de pressão e o resultado final, certo? Então, depois desse trabalho aqui, todos os coeficientes, né, uniformidade de emissão, uniformidade de emissão absoluta, coeficiente de uniformidade de emissão estatística, tudo acima de 95, sistema top, está funcionando, está ok. E aqui, gotejamento enterrado, a gente também avaliou, certo? Então, ontem a gente estava vendo a máquina de enterrar, né? Essa aqui mesmo a gente fez na fazenda. Mas é importante, pessoal, gotejo enterrado é para profissional. Não é para amador, tá? Então, no dia aqui que a gente vai, a gente põe o pessoal, a equipe, treina, acompanha, tá? É muito importante. Não põe o cara enterrado agora não, que vai dar pau, tá? Então a gente fez essa avaliação também, de gotejos enterrados, né? Que o protocolo que a gente seguiu na época, 30, 10, enfim. Avaliando o sistema, é trabalhoso pra caramba, tem que cavar, tem que... Você tá doido. Mas vale a pena fazer para ver como é que tá. Aqui essa lavoura estava indo para a terceira safra. Essa safra foi colhida no ano passado, né? Gotejo enterrado, a nossa avaliação da mesma forma, vai em campo, mapa de vazões, mapa de pressão, enfim, coeficiente, todos os coeficientes acima de 95%, tá certo? Essa foto é do André Fernandes, eu gosto de usar. Esse aparelho aqui é o multinômetro, né, André? Como é que está o solo, né? Então, pessoal, estamos em 2024, a inteligência artificial está aí. Você tem um projeto de 2, 3 milhões de reais implantado. Você vai ver se vai irrigar na botina, moço? Não dá, né? Hoje tem sensores, né? Tem vários métodos de fazer manejo para você ter sucesso. Outra coisa importante, mesmo tendo sensores, é importante a presença do profissional de campo, do engenheiro agrônomo, ir no campo e ver se realmente o que o sensor está mostrando. Eu gosto de fazer isso. Está mostrando que está úmido, mas eu vou lá ver. Eu vou ver a planta, certo? Não deixa de ir.
Então, existem várias formas de manejo, eu não vou entrar profundo, porque o tema da palestra do professor Alves e Euzinho é manejo, específico de manejo, mas eu quero mostrar aqui um pouquinho, porque acho que faz parte do sucesso, né, de um bom projeto. Eu vou falar só um pouquinho. Então tem várias formas de manejo, via clima, via planta, solo, né? E aqui, baseado naquele trabalho que eu fiz, e o amigo Rafael, parece que a gente combinou de fazer junto, né? Ano passado todo mundo se lembra, ano seco, veranico, temperatura alta, não choveu, setembro, novembro. Então foi o ano que eu fiz esse trabalho. Eu comparei o balanço hídrico, se eu fosse fazer minha irrigação baseada no balanço hídrico, com o sensor de solo. Quais os sensores que eu tenho? Eu tenho sondas, FDR e tenho tensiômetros. Então, se eu fosse irrigar baseado no balanço hídrico, eu ia irrigar 424 milímetros nesse período, de maio a novembro. E o que eu irriguei baseado nos sensores foi 251 milímetros, ou seja, 40% a menos, 40% de economia de água, usando um manejo de irrigação baseado em sensores. Mesmo eu tendo sensores, eu gosto de fazer o balanço hídrico também, até para conhecimento prático e comparar as coisas, certo? Aí um belo dia, Irrigazine lançou esse artigo do amigo Rafael, que parece que a gente combinou de fazer junto. O ano passado ele fez esse mesmo trabalho na região de Pedregulho, e os dados dele corroboram com os meus dados dele, deu 56% de economia de água. Ele comparou da mesma forma, balanço hídrico com sensor de solo, certo? Então veja como que são as coisas, né? Aqui, pessoal, é um exemplo de balanço hídrico que eu faço lá também. Todo mês eu fecho meu balanço e vejo como que tá, para a gente fazer aquele trabalho, né, filho? Comparar as coisas, é bom a gente ter essa referência. Então, a linha verde são a evapotranspiração, desculpa, a linha verde ela é a umidade do solo, né? Não vou entrar em detalhes, que isso aqui faz parte de falar de manejo, vou deixar para o outro pessoal. Por que a umidade cai? Porque tem evapotranspiração. Por que a umidade sobe? Porque tem chuva e irrigação. Tá? Vamos embora, tocar. Aqui é o fator famoso KL, como chega lá, não vou entrar em detalhe. Aqui o dia que a gente foi instalar a sonda, tá? Foi onde eu comecei a fazer manejo via solo. Certo? Eu ficava com vergonha quando você falava assim, alguém perguntava, mas você faz, que forma que você faz manejo lá? Eu falei, cara, tem estação, faço manejo via balanço, mas eu ficava um pouquinho com vergonha, sabe? Você tem que montar um sensor. Eu fui atrás de sensores. O primeiro que eu achei foi do nosso amigo Jarbas, que representa a Centec. A gente fez instalou na fazenda. Cara, eu não sei mais fazer minhas irrigações sem qualquer sensor. Eu tenho que ter sensor, senão eu fico cego. Aqui o dia da instalação, certo? É uma sonda aqui, vou mostrar na frente. Isso. É uma sonda que até 60 centímetros, ela informa a umidade do solo em camadas estratificadas de 10 em 10. E aqui, pessoal, é um exemplo, isso aqui é real. Essas outras figurinhas aqui, a gente enfeitou o negócio. Mas aquela linha escura ali é a umidade do solo, a variação da umidade do solo, né, baseada no que os dados que a sonda me manda. Então, choveu, a umidade sobe. Aqui também a gente usa curva de retenção para colocar as faixas de saturação, a umidade crítica, a reserva é quando murcha. Então, a faixa verde é a faixa ideal para esse solo meu. Então, ali são as irrigações que a gente faz. Aqui, a gente consegue observar umas escadinhas, tá vendo? Tem período? O que é a escadinha? De dia a planta evapotranspira, puxa a água, desce. À noite a planta respira, a umidade sobe um pouco, faz assim. De dia e noite, de dia e noite. E aqui é o seguinte, eu nunca posso atingir a umidade de saturação por irrigação, nunca, só por chuva. Isso daqui é desperdício de água e energia, tá? Então, no dia que eu vi isso aqui eu falei assim, vou esquecer que eu tenho sonda e vou irrigar da forma que eu iria irrigar. Estava irrigando, 3 dias depois eu fui olhar como é que estava a umidade. Estava daquele jeito. Falou, opa, isso tem que estar dando certo, estou gostando.
Outra coisa bem interessante que a sonda me dá é o seguinte, e ela mostra perfeitamente essas elipses, tá? Significa atividade de raízes, tá? Que a planta está absorvendo a água nesse período. Aqui não dá para ver, mas a planta começa a beber água, olha lá, de manhãzinha, 6 da manhã, na hora que começa o sol, ela começa a evapotranspirar, fazer fotossíntese, ela começa a beber água, 10 centímetros, 20, 30, 40, 50, 60 centímetros. E que hora que ela para de beber água? À noite, parou de beber água. Então, quem faz, isso aqui é meio polêmico, quem faz irrigação só à noite, está perdendo água, hein? A planta já tem que amanhecer com água na boca, tá? Solo arenoso, só irriga à noite, beleza, você irrigou meia-noite, de manhã cedo a água já foi lá para baixo, a planta já acorda com sede. Então, mais uma dica, certinho? Isso aqui é o que a sonda me dá, né? Temperatura do solo, umidade, condutividade elétrica, né? Toda vez que eu adubo, né? Atividade de raízes, enfim, muitas informações. E hoje a gente conseguiu colocar os dados da minha estação meteorológica com a sonda. Então ela já mostra para mim a evapotranspiração ali, o que a planta, o que eu irriguei, o que eu não irriguei, muita informação. Isso aqui é bem interessante também. Eu peguei dados de um ano, isso aqui é como se fosse o perfil do solo recortado. Então, para cada mês, como é que foi o comportamento da umidade e aonde a planta está bebendo água. Então, está mostrando aqui, ó, na camada de 10 centímetros, 0 a 10, que ela bebe muita água, né? Tem essa camada entre 20 e 40, uma camada um pouco mais úmida. E interessante que ela está bebendo muita água em 60 centímetros, tá vendo? O ano todo, ó. Então, o perfil de solo é importante. Aprofundamento do sistema radicular é importante, fala Luiz. E em cima disso aqui dá pra gente extrair muita informação, tá certo? Em qual camada de solo as raízes extraem mais água? Nessa camada a água está disponível, então planta bem estruturada com sistema radicular profundo, a planta de café bebe água em toda a camada, o ano todo, principalmente nas camadas mais profundas. Aqui a gente consegue ver o período de safra, né? A gente diminui a irrigação um pouquinho, o solo seca um pouco, depois retorna a chuva, a umidade sobe. E aqui eu já estava começando a brincar com o manejo, né, de irrigação. Aqui é mês de julho, essa lavoura já tinha feito a colheita, 2 passadas de colhedora. Eu sempre irrigando e começando a fazer manejo. Eu mandei isso aqui nos grupos, o pessoal depois me... Cara, 7 dias de intervalo? Eu falei, 7 dias. Acompanha na sonda, ó. Isso aqui é solo argiloso, tá, gente? Isso aqui não é receita, isso aqui é meus dados, tá certo? Então, mês de julho, lâmina média diária 0,73, lâmina semanal 5,11. Olha como é que a planta está, o crescimento dela, mês de julho. Ela está bebendo água, bebendo boro, bebendo cálcio, os botões florais, crescimento, certo? Fazendo fértil, jogando boro para quê? Quando vier a florada, puf. E continuei fazendo, né? Veio finalzinho de agosto, 22 milímetros, vixe, vai dar flor. Vai dar flor cedo. Não deu flor. Por quê? A planta está bem. Ela está hidratada, ela não está estressada, ela está feliz ali. Então tá ali, beleza, show de bola. Tô acertando, hein? Tô gostando desse negócio de manejo. Aí continuei fazendo, né, o acompanhamento. Chegou final de setembro, pum, 76 milímetros. Agora vai dar flor. Depois eu mostro. Aqui, manejo via tensiometria, vamos adiantar, a curva de retenção. E aqui para o pessoal entender um pouquinho, joguei no grupo também lá de cultura irrigada. Porque você fala com o produtor para capear, tem que capear. O que é capear, moço? O cara às vezes não entende se explicar. Então correlacionei tensão de água no solo com peso, certo?
Então fiz algumas medições, cheguei nesses valores. Por exemplo, 60 kPa significa que a planta tem que puxar um peso para absorver água de 4,5 kg, certo? Isso que é kPa. Imagina 80 kPa, 8 quilos, cara. A planta tem que fazer força para puxar aquela água. Então isso é gasto de energia, gasto energético da planta. Então você tem que fazer um manejo, conhecer seu solo. A planta tem que gastar energia para produzir folha, frutos. Ela não pode gastar energia para puxar água, essa força. Isso aqui foi bem interessante para abrir a mente e quantificar o que é kPa, né? Isso aqui é o suprassumo do manejo, certo? Que é onde você, conhecendo o seu solo, conhecendo todo o ciclo fisiológico do cafeeiro, por exemplo, você recomenda, e conhecendo o seu sistema, vazão, enfim, você recomenda quanto irrigar e quando irrigar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, 34 kPa, eu vou irrigar 1 hora e 15 minutos. Pronto, tá ali. Bora para frente. No dia da instalação. Aqui só para explicar, eu consegui acompanhar durante 2 anos usando o extensiômetro de reloginho. A trabalheira doida, né? Tem que ir lá todo dia medir, funcionário vai lá, não vai. Então, funciona, mas eu não uso mais, porque hoje tem, né, sistema integrado, com rádio, que te manda informação toda hora. Certo? Aqui o dia da instalação é muito simples fazer isso. Aqui é a forma que a gente colocou, já instalei mais setores, eu estava só conhecendo o sistema, gostei. Né? Chove, a umidade sobe, a linha azul 0 a 20, a linha escura 40 centímetros, tá? Choveu, a umidade sobe. Aqui eu fazendo o manejo, ó. Dia 13, fui irrigar dia 18. Tá vendo? Quando e quanto irrigar. Aí, bem interessante, como eu tenho sonda e tensiômetro, eu instalei tensiômetro do lado da sonda. Eu pensei, será que essa sonda tá certa? O mineiro é desconfiado, hein? Aí fui, né, balizar o negócio. E acredita que os dois conversam a mesma língua, apesar de unidades diferentes de leituras, mas o comportamento da sonda é muito semelhante com os tensiômetros. Olha lá, embaixo tensiômetro, irriguei 3 milímetros, a sonda acusou, o tensiômetro acusou. Aí eu fazendo o meu manejo, né, fiquei sem irrigar, irriguei aqui de novo, chegou na unidade crítica, irriguei, sonda subiu. Enfim, os dois conversam a mesma língua. Um é australiano, outro é capixaba, parece que fala a mesma língua. Aí gostei, falei, os dois funcionam, né? Aqui, só para a gente comparar, um solo argiloso, o manejo de um solo argiloso, usando, por exemplo, tensiômetros. Aqui é um solo meu, turno de rega 3 dias e meio, nesse período de outubro, ó, ano passado. E 3 dias e meio, choveu lá, chegou aqui e irriguei de novo. Caiu 9 kPa em 3 dias e meio. Você vai no solo arenoso, olha aí, irrigações por pulso, né? Puf. Caiu 3 kPa com 6 horas. Então, diferenças de... Você tem que conhecer seu solo. Aqui é a lavoura. Rogério e Moisés esteve lá. Lembra lá, Rogério? Aquela lavoura curvada? Essa lavoura saiu de 92 sacas. E esse ano está projetando 80. Eles estiveram lá. Então, ela ficou assim, ó, 26/7, certo? Tinha dado aquela chuva em agosto, que eu achei que ia dar flor, não deu flor, já estava bem. E aqui já fui aumentando a lâmina de irrigação, foi, choveu, final de setembro, dia 3/10, dia 6/10 e está aí. Então, e a lavoura, Márcio? Você está fazendo isso tudo, você falou isso, você falou aquilo, como é que está a sua produtividade? Média de 4 safras, 75,8, tá certo? Isso aqui também a gente instalou lá no pivô, tá? A gente consegue fazer esse tipo de manejo de pivô. Os dados interessantes aqui é que a gente consegue, quando você tem sensores instalados no seu sistema, você consegue identificar mais coisas. Aqui o produtor, ele reclamava sempre nessa região do quadrante 3, um pedacinho do 2, produtividade mais baixa.
plantas mais feias, enfim. Então, a gente instalou esses sensores em quadrantes, e aqui é o quadrante 3, sensores mostrando uma diferença mesmo. Pode ser mancha de solo, né? E olha aqui, isso aqui é um mapa, né, dos tensiômetros em kPa, onde está vermelho 36 kPa, onde está verdinho 24 kPa. Aí você já começa a pensar em manejo. Choveu, sensores mostram. Aqui novamente. Interessante aqui que era 2h20 da tarde, deu uma olhada para ver como é que estava. Depois, 3h20 choveu. Ó, o sensor já mostrou isso, ó. 2h20, 3h20, choveu 21 milímetros. Desliga o pivô, moço. Entendeu? Aqui bem interessante também, né? Aqui é um mapa de NDVI, mostrando também o que o produtor fala lá. Ah, essa parte de baixo produz menos. Aqui dá para ver até a linha do pivô, né? Onde o pivô estava no dia. A gente consegue ver. E aqui, lá é uma imagem em setembro, e aqui já em dezembro, a umidade já tinha voltado. E o que a gente consegue ver aqui? Tem que redimensionar esses bocais, né, professor? Tá vendo as manchas mais verdes? A lâmina ali está maior, não tá? Então, está indicando um redimensionamento de bocais. E os sensores mostrando também a mancha, olha só. Né? Aqui são os tensiômetros instalados, a mancha. A tensão aqui está muito maior. Né? Então, quem faz manejo só usando balanço hídrico não consegue identificar isso. Você não tem o dado de solo, certo? Então, com base no que foi apresentado, estou quase terminando. Tá? Pode-se afirmar que ambos os métodos, né, de tanto tensiômetro, sondas, balanço hídrico, funcionam, né, e auxiliam no nosso manejo. Tá? Então, considerando a cafeicultura como uma cultura sustentável, o uso de sensores permite manter constantemente um nível adequado de umidade do solo, com redução significativa no uso da água, diminuindo os custos com energia elétrica e menor consumo de água, certo? Vamos tocar. Aqui, pessoal, uso racional da água e reservação de água, né? A gente tem no projeto da fazenda um terreiro para secagem de 16 mil metros quadrados, e a gente coleta toda a água de chuva, vai para um reservatório, que a gente rebombeia para um reservatório principal para irrigar. Então, a continha básica é o seguinte, ó. Em 2022 choveu 1.500 milímetros, 24 milhões de litros de água captada, daí para me irrigar 64 hectares por 15 dias. 2023, 1.140 milímetros, 18 milhões de litros. Esse ano já choveu lá 1.022 milímetros, já captei 16 milhões de litros. Somando os 3 anos, mais de 58 milhões de litros de água captada pela chuva, ou seja, daria para me irrigar 156 hectares por 15 dias, ou seja, eu estou deixando de bombear para o subsolo mais de 58 milhões de litros, já deixei de bombear, certo? É bem legal quem puder fazer isso. Reservação de água, né? Caixas de contenção, barramento, piscinões. E aqui, pessoal, pode um pouquinho do tema, mas eu achei isso aqui interessante, porque a gente está vivendo num mundo de muita informação. Todo mundo veio aqui buscar informação, então toda hora está chegando aquele monte de informação no celular, no WhatsApp, na rede social. Então, tsunami de informação. Toda hora, muita informação, você fica maluco tem hora. Então, até em 1900, a quantidade de informação dobrava a cada 100 anos. De 1900 a 1945, dobrou a cada 25 anos. O volume de informação dobrava a cada 25 anos. De 45 a 2018, dobra a cada 12 meses. Dobrava a cada 12 meses, tá? Na verdade, ali acho que é 2028, tá? Eu digitei errado. O dado que eu peguei é 28. Então, até 2028, dobra a cada 12 meses. Em breve, espere-se cada 12 horas, esse volume de informação vai dobrar. Diante desse cenário, sugiro que devamos usar a nossa capacidade de filtrar
e absorver informações que sejam verdadeiramente valiosas para o conhecimento e crescimento profissional, além de desenvolver habilidades e ferramentas para discernir o que é relevante e confiável. Então, as palavras-chave: informações valiosas, tentem filtrar, que seja realmente valioso, que seja relevante e que seja confiável, tá? Então essa é a mensagem final. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Bom, aberto para perguntas? Toda? Alguém quer fazer pergunta? Rogério não. Rogério não. Bom dia, pessoal. Márcio, eu queria te fazer uma pergunta. Só tomar uma água. Enquanto você bebe, você vai escutar. Com relação à vazão dos gotejadores que você tem na propriedade, todos os seus projetos são o mesmo gotejador em termos de vazão? E caso sim, se você nota diferença no manejo com relação ao de menor vazão para o maior? Beleza, Luiz, obrigado pela pergunta. Não. Eu tenho projetos com gotejadores de vazões menores, né? E é diferente o manejo, tá? A gente observa aonde os gotejadores são vazões menores, que o tempo de irrigação é maior, o bulbo abre um pouco mais, tá? Eu não avaliei ainda em profundidade, mas o manejo é diferente. Então, por isso a importância de você conhecer bem seu solo, fazer aquele teste de bulbo, né, se possível, ou simular o bulbo para definir certinho o gotejador mas eu observo a diferença assim no manejo, tá? Na lavoura não, tá? Estou fazendo o manejo correto, aplicando a lâmina correta, fazendo tudo aquele manejo, eu não. Mas em termos de manejo, sim, diferença. Rogério, não faça pergunta difícil. Primeiro, parabéns, né? Eu acho que seu recado final foi importante, porque a gente participa de muito evento e você conclui que tem muitos dados que são torturados. Eu gosto de usar esse termo também. São torturados. Tortura o modelo para confessar. E nós saímos do Butinó e fomos para Balanço Hídrico. Você mostrou que tem 4 CADs dentro do seu sistema. Que parâmetro eu uso e quantas sondas ou quantos sensores barra tensiômetro eu uso? Como é que seria? Que quantidade dentro de cada CAD? Você tem 4 CADs que você mostrou na sua área. O que define o volume disso? É um sensor, é quantas sondas? E quanto custaria isso para mim hoje? No seu modelo, o custo disso? Sua pergunta é excelente. Primeira coisa, eu mostrei aqui, né? Você fazer curvas de retenções, né? Se você já tem um projeto instalado, em cada setor, você tem que ter a curva de retenção para cada setor, que pode dar manchas de solo, você viu, CADs diferentes. Em cima disso, você vai definir. Se eu voltasse aqui, mas está mais no início, aquele mapa me ajuda a definir aonde eu vou instalar os sensores. Dentro do mesmo setor eu tenho manchas de CAD, de capacidade de armazenamento. Então, eu instalo meu sensor no ponto mais crítico ou menos crítico. Eu instalaria nos dois e fazer a média ali, entendeu? Então, o ideal, né? Você ter a curva de retenção, você tem que saber onde é que estão os pontos críticos para você instalar no local correto, tá? Agora, com relação a custo, é irrelevante. Você faz 100 hectares de gotejo hoje é 2,5 milhões de reais. Você vai investir aqui, sei lá, 20 mil, 30 mil. Não é nada, moço. Bom, então obrigado. Mais uma? Mais uma. Bom, Valeu, parabéns. Obrigado, não. Parabéns, Márcio. A questão do teste de bulbo, você falou que para mim foi uma grande novidade, né, que a gente tem entregado isso, que quando ele está dependendo da umidade dele, o bulbo se altera. Então, como é que você aconselha? A gente simplesmente pode fazer um teste de bulbo só utilizando a curva de retenção, sem precisar necessariamente botar tubo, tubulação, reservatório, etc e tal? Pergunta excelente também. Então, isso aqui para mim é novo, tá? O pessoal vai falar de manejo, isso aqui para mim é novo. Eu na verdade, eu nunca fiz teste de bulbo assim,
no campo. Eu ia pelo que tinha, falava, vamos usar gotejador a cada 50, a cada... Mas assim, tem coisa que estava me faltando, né? Aí a gente começa a descobrir as coisas. Por isso que eu falei, aquele estudo, vale a pena a gente aprofundar, Euzinho, né, nesse teste de bulbo simulado, né? Vamos ver isso, a umidade inicial importantíssima do teste de bulbo mostrando. Mas isso aqui para mim também é novidade, acho que vale a pena aprofundar esse estudo. Bacana? Obrigado. Ô Márcio, só uma pergunta. Parabéns pela apresentação, né, por tudo que você tem feito para a prefeitura irrigada, contribuição de alto nível. Obrigado. E em relação ao manejo via solo, como que você tem visto lá na fazenda o comportamento da umidade na frente de umedecimento? Porque eu imagino que você tem lá o sensor instalado em uma certa posição. Você consegue identificar se o bulbo está mantendo ou se ele está contraindo ao longo do manejo? Então, é interessante isso aí também. Com a sonda eu consigo avaliar. Não sei se você viu um corte que eu fiz durante o período do ano todo, a gente consegue avaliar. Mas o ideal para responder melhor a sua pergunta seria instalar sensores, né? Espaçados, né? É isso mesmo, porque se a gente tentar manter ali a zona dentro de um determinado ponto, o solo muito arenoso, às vezes você pode estar fazendo uma sublâmina. Isso. E não seria instalar sensores assim, ó. Exato. Por isso que o teste de bulbo simulado me orienta onde instalar os sensores também. Eu sei onde está a umidade crítica na abertura dele, né? Que ali ele dá o gráfico de umidade, certo? Baseado na curva de retenção natural. Onde é que eu vou instalar o tension? Vou instalar o tension ou o sensor na umidade, no ponto de umidade crítica, por exemplo. Entendeu? Custo do sensor? Eu falei que é irrisório perto do projeto de irrigação. Uma saca de café com limão. Obrigado. Bom, então o Márcio, o André vai te entregar o presente. Muito obrigado aí pela apresentação. E antes de dar prosseguimento na próxima palestra, a gente vai